Agora, dando um pouco a minha opinião também e jogando pro Vamp, ganhou também o treinador que não inventa. O treinador que bota a escalação dele certinha, a cavalaria dele. É verdade. O Paulo Souza. Não enterraram Jesus. Deixa eu falar uma coisa. O Paulo Souza, ele perde o Bruno Henrique, saiu. Agora ele coloca o Diego. Primeiro, ele coloca um volante no lugar de um cara que é de velocidade, que puxa o ataque do Flamengo. E aí, não satisfeito, ele tira o Arrascaeta. Deixa eu falar uma coisa, o Paulo Souza, se ele não estudou o Flamengo antes dele vir pro Flamengo, eu vou falar uma coisa pra ele. O Arrascaeta e o Bruno Henrique são os dois jogadores mais decisivos do Flamengo. Se você tira os dois, você perde o seu time. Isso eu concordo com você. Você assim, perde as jogadas. Quando sai o Bruno Henrique, não pode entrar o Diego Ribas. É lógico. Isso não. Tem Arão no jogo? Não pode entrar o Diego Ribas. Você não pode matar o Léo Pereira, põe o Arão pra jogar na zaga e você usa o Marinho e o Pedro que estão no banco. Não, eu acho até que o jogo tava 2x1. E são os dois jogadores Tava de decisão. 2x1 pro Flamengo. É isso que eu chamo a atenção. Tava 2x1 pro Flamengo, você tira o Bruno Henrique de velocidade, de beirada que preocupa e coloca o Diego tentando segurar mais um pouco a bola, o Atlético vai pra cima. Não vai ter aquela velocidade, aquele contra-ataque rápido. E a gente que acompanha o Flamengo, a gente conhece bem o futebol brasileiro, ele tá chegando agora. Eu acho que ninguém, nenhum de nós aqui faria essa substituição. Saindo o Bruno Henrique, entra o Diego Ribas. Ninguém. O Vitinho e o Marinho ali, né? Entendeu? Não, e o pior, Vamp, o que eu tô falando, se ele perde um jogador decisivo, ele tira em seguida o outro jogador decisivo que ele tem. Porque são os jogadores de lampejo, são aqueles caras que no lance decidem o jogo. E aí, pra dar ruim, o Atlético empata em menos de dois minutos depois. O que o Pirato tá falando, ele tem toda a razão. O rapaz tá conhecendo o Flamengo. Ele não conhece ainda o Flamengo. Claro que não. Então, essa história de que o cara vem, já sabe tudo do clube que ele vai dirigir, é a mesma coisa do diretor. Você fala que o São Milongueiro, Milonga. O Milongueiro lá, o argentino, falou que deixa eu ver quem foi campeão. É a mesma coisa que o Só botou o Godinho porque saiu o Alonso. O Bruno fala e com razão. E o Zarate saiu, que jogou o São Marino. Quando o clube vai contratar o técnico, ele não conhece nada do técnico. Nada. Em regra é isso. Em regra, o cara contrata sem conhecer. Acontece que tem muito milongueiro que não conhece o clube que ele vai dirigir. Então, para mim, o Paulo, o técnico Paulo Souza, ele está começando a conhecer o elenco do Flamengo. Tá conhecendo, por isso que ele tá fazendo tanta experiência no Campeonato Carioca. Mas se um cara... Então, só que não é um momento, numa decisão, de fazer experiência nenhuma, né? Ele errou sim, você não pode tirar os dois do time ao mesmo tempo. Eu acho que se o discurso é experiência, é lorota, na minha opinião. Porque quando foi pra valer, como diz o Vamp, ele botou a cavalaria. Então não é experiência. Ele tá ali fazendo testezinho, vamos ver quem vai jogar agora. Quando precisou, botou a cavalaria. E outra, Bruno, Espímpolo, o treinador que vem para um Flamengo, se ele não assiste 30 jogos antes de assumir, não dá para respeitar como treinador, na minha opinião. Ele chega e não conhece ninguém? Ele tem que chegar sabendo quem são os caras que decidem, e não falar, tô conhecendo agora, vou testar. Ele tinha que ter visto os jogos do Flamengo. Eu duvido que ele saiba que o Arão pode fazer essa função, que ele queimou uma alteração hoje colocando o Léo Pereira. Duvido. Com o cara no campo, ele poderia recuar o Arão, já estava no final do jogo, e com o Marinho e o Pedro para tentar ali, numa tacada, ganhar o jogo. Eu duvido que ele saiba que o Arão jogou assim com o Rogério Ceni, foi campeão assim. É isso, eu acho que a entrada do Diego foi mais para ele segurar o jogo mesmo, porque ele sabe que ele tem no banco o Marinho, ele sabe o que é o Pedro, ele sabe o que é o Vitinho. No Campeonato Carioca ele botou o Vitinho com o Pedro num jogo que foi uma goleada, o Vitinho foi o melhor jogador de campo, arrebentou, ele botou pra ganhar o título, pra segurar. Eu queria que ficasse com a bola. Ficasse com a bola, ficasse com um homem só. Só que pra gente aqui que conhece o time do Flamengo, saiu o Bruno Henrique, irmão. Vai ter que entrar o Vitinho, o Pedro, Marinho, o Marinho. que tem um desses três. É um desses três. Eu te falo, o Lázaro deu passe pra gol. Poucas pessoas botariam o Lázaro no lugar do Everton Ribeiro. Essa foi uma experiência que ele fez essa experiência, mas funcionou. A gente que conhece não faria isso. Uma coisa que eu não concordei, levantei pro Mauro analisar durante o jogo, e acho que matou o Bruno Henrique, é aquela jogada de fundo com o Bruno Henrique em velocidade. Ele botou o Everton ali na função, ele está atrapalhando a jogada do Bruno Henrique. Ele bota o Everton no lado esquerdo, ele diminui o espaço do Bruno Henrique trabalhar. E qual é uma grande jogada do Flamengo? A jogada de 2017,
Atlético arrebentava com os adversários. Lançamento pro Bruno Henrique ou ele marcava o gol, ou ele metia a bola no meio pro Gabigol. Você pode ver, essa jogada não aconteceu pelo posicionamento do Everton Ribeiro no jogo. O Mauro entendeu que não ia mudar nada. Eu falei, vai mudar tudo. Vai mudar tudo, porque ele não tinha a jogada forte com o Bruno Henrique em velocidade pela esquerda. Os senhores perceberam isso também, não? Percebi, e eu acho que ele inventa muito, na minha opinião, jogando aqui pro Bruno. O torcedor do Flamengo fica bravo. Tá chegando, ele fica revoltado. Não, tirar a Arrascaeta e o Bruno Henrique. Tirar o Arrascaeta, o Bruno Henrique não foi opção. Agora, logo depois que sai o Bruno Henrique, ele coloca o Diego. Já mostrou covardia aí, na minha opinião. Técnico covarde. Pra mim, não tem que tirar o Bruno Henrique e colocar o Diego. Você tem que botar o Marinho. O jogo não tá bom. Marinho, o Vitinho, o Pedro, você faz alguma jogador coisa. de velocidade. Segura a bola, por exemplo, assim, é o Turco, né? Como é o nome dele? É o Turco, né? Mohamed. Mohamed é o Turco. Ele chega no Atlético Mineiro, tá lá o Campeonato Mineiro rolando, Patrocinense, Atletique. Ele sabe quem foi os caras que foram campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. E ele ficou numa dúvida hoje no jogo de hoje. Ele meteu o Godinho porque o Júnior Alonso foi embora. Ele ficou numa dúvida entre Zaratio e Savarino. Só que o Savarino era o titular. Ele machuca, o Zaratio ganha a posição. Para mim, termina o brasileiro como um dos melhores depois do Hulk e o Keno no Atlético Mineiro. E ele ficou na dúvida, ele saiu com o Savarino. Nem usou o Zaratio. Mas... Tá machucado. Não, nem usou, isso que eu tô falando. Mas antes disso, antes de ele machucar, ele tava nessa dúvida. Vou começar com o Keno, é tudo história, ele vai botar o Keno pra jogar. Eu não sei se eu começo com o Keno, é aquilo que o Vanderlei Nogueira falou, ele construiu, pegou um prédio, como é que se fala, tombado, ele sabe por fora, mas por dentro... Ele só deu uma mexidinha, mas continuou o mesmo time. E hoje ele terminou, botou o Guga pra bater o pênalti. Aquilo ali é pra bater pênalti. Último minuto. No último minuto. E o Guga perdeu o pênalti. Ele foi mais conservador com aquilo que viu que foi campeão. Quem conhece o Flamengo, nós que estamos aqui e vivemos aqui no Brasil, o Flamengo não vai ganhar títulos importantes. Não que esses jogadores não sejam importantes pro grupo. Eles têm que entrar no jogo. A cavalaria do Flamengo é outra. Você não vai... por mais que o Lázaro tenha dado um passe, o Noga... Os caras vão bem no treino. Mas a gente sabe que titular no Flamengo é Bruno Henrique, é Gabigol, é Everton Ribeiro, é Felipe Luiz, é Davi Luiz. Esses caras, o Ilharão, esses caras que vai dar título no Flamengo. Agora, pode falar do Paulo Souza. Hoje foi o primeiro jogo de verdade do Flamengo no ano, né? E jogou bem. O time jogou bem. O Flamengo podia ter vencido o jogo. Eu também acho que na mudança do Bruno Henrique ele errou ali. Ele pôs o Diego, ele deixou o time... O Atlético viria pra cima, o Flamengo teria espaço pra botar velocidade ali. Eu iria com o Vitinho naquele momento. Mas assim, ele tá vendo, tá conhecendo. Acho que o time tá bem armado. Acho que o time tá bem estruturado. Encarou hoje o campeão brasileiro pau a pau ali. Podia ter vencido o jogo. Então acho que hoje, como assim, o primeiro jogo de verdade do Flamengo, o time jogou bem. O time fez uma boa partida. E outra, Paulo Souza inventou muito, na sua opinião, ter tirado a Arrascaeta logo depois do Bruno Henrique e, pior do que isso, botar um volante, o Diego Ribas, no lugar do Bruno Henrique. Viga, boa noite. Fala, pilhado. Boa noite pra você aí, boa noite pra turma toda. Vou extravasar toda a minha exaltação, viu, meu caro pilhado? Exaltação primeiro ao futebol brasileiro, porque infelizmente a gente precisou de gringos, né, para fazer com que tivéssemos uma grande final, um grande jogo entre Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético. Decisão por pênalti eu vou falar já. Mas foi uma decisão memorável, seja pelo resultado, pelo desempenho dentro de campo, seja por essa decisão por pênalti que também vai entrar para a história. Agora, a minha exaltação, porque a palavra exaltação tem duplo sentido, né? E aí a minha exaltação vai também com o técnico Paulo Souza. Ora, pois, onde é que eu quero chegar? Ele, para consertar um problema que se chama Felipe Luiz defensivamente, ele se agarrou nessa filosofia do 3-5-2 ou 3-4-3, como queira, com as suas variações. Acho que o Felipe Luiz como lateral esquerdo realmente não dá mais. Mas, porém, ao adotar esse esquema tático no Flamengo, que ele está conhecendo e mostra também muito desconhecimento, ele acaba fazendo por opções que não me agradam, viu, pilhado? Primeira delas, Rodinei como titular. Nunca fui apaixonado pelo Isla. O Mateuzinho defensivamente tem problemas. Agora eu tenho certeza que os dois são melhores do que o Rodinei. E olha que o Rodinei fez uma boa partida hoje. Essa é a primeira consideração. Segunda consideração, jogo grande, amigo, é para jogador grande. Não estou colocando culpa no Neneca, não, porque ele foi brilhante na cobrança por pênalti, mesmo tendo perdido, foi em quase todas as batidas, mas eu acho que no primeiro gol do Atlético, ele falhou ao espalmar para o meio do gol. Esse é o terceiro ponto. Se você vai jogar com um esquema com 3 zagueiros, com 3 defensores, uma saída apoiada,
eu acho exagerado você ter o Willian Arão e o João Gomes. O João Gomes está voando fisicamente. O Willian Arão já não é mais aquele Willian Arão que era cobrado pelo Vampeta na seleção brasileira. E outra questão, ele está matando o Everton Ribeiro. Eu critiquei muito o Everton Ribeiro pelas convocações para a seleção brasileira. Agora, se é para jogar ali de falso lateral esquerdo, vai matar o Everton Ribeiro, não vai fazer nada. O Everton Ribeiro está sendo literalmente aniquilado pelo treinador Paulo Sousa. E aí me vem o segundo tempo, quando alguns jogadores colocaram a língua para fora e precisar fazer uma substituição, eu diria até normal, ele faz uma substituição com níveis de fraqueza. Foi acovardada a substituição dele. Por quê? Você tem o Pedro no banco, você tem o Vitinho no banco, você tem principalmente o Marinho no banco, você vai me tirar o Bruno Henrique, o jogador de ligação, de ponta, de beada, de profundidade, para botar o Diego. Eu vou falar de novo, tá faltando alguém com aquilo roxo no Flamengo para falar o seguinte, aqui, Paulo Sousa, primeiro, isso aqui é clube de regata do Flamengo. Segundo lugar, a gente tem uma filosofia de jogar. Então, se você ficar inventando, se você ficar mostrando aí as suas filosofias que você trouxe da Polônia e não der resultado, você vai ser cobrado. E vai ser cobrado de fora para dentro e, eventualmente, de dentro para fora. Então, do jeito que tá, parece que tá bom, mas não tá tão bom assim. Ô, Viga, na final na final do Mundial de Clubes, isso é mó de gringo, o Abel Ferreira, ele tirou o Dudu, ele tirou o Rafael Veiga, que é o principal batedor. Eu fiquei imaginando se o Palmeiras é campeão mundial de clubes, batendo o pênalti Davidson, Navarro, Jailson, aí vai cair um meteoro na Avenida Paulista, né, amigo? Aí também tu quer demais, né? Um meteoro na Paulista. Ou o cometa Halley passando todo dia na porta da tua casa. E aí o Veiga depois volta pro Brasil, dá entrevista e falou que não pediu pra sair. Que o Abel que tirou. Olha só como o Abel queria ganhar. Ó, isso é um bom tema pra gente debater, até porque a gente vai prolongar o programa hoje na TV, já que a audiência tá boa. A gente vai até 7h45 na TV Jovem Pan. Então continua aí com a gente. Você que tá no YouTube, deixa o like também. Vamp, Bruno, Espímpolo, Nilson, Viga. É falha do treinador ele mudar, tirar todos aqueles jogadores que podem cobrar pênalti, o Viga já se antecipou, ou não? Ou o treinador ele tem que se preocupar só com o jogo e em vencer o jogo ali dentro dos 90 minutos? Velho, você não vai conseguir. Se você tira o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Gabigol achando que vai pra uma disputa de pênalti, vai vencer o jogo, vai pra uma disputa de pênalti, são os caras faltando poucos minutos, coisa de 8, 9 minutos, com esses caras a probabilidade de você ganhar é maior. É muito maior, que são caras decisivos. Então eu acho que isso é falha de treinador. Quando eu vi o Abel mexendo no Mundial de Clube, eu digo, pô, vai tirar o Rafael Veiga. Só se os caras pediu pra sair. Quando eu vi depois a entrevista do Rafael Veiga falando que não pediu pra sair, ou se o Arrascaeta falou, não, eu tava em condições, eu podia continuar. Se não foi nada de lesão, vira, segura mais 5 minutos aí. Não vai matar ninguém porque tá começando a temporada também, viu? Você vê o gringo. O Flamengo não tinha escape hoje. O Flamengo não tinha escape hoje depois daquelas mudanças geniais do Paulo Sousa. Tava mais perto de tomar o terceiro do que fazer o terceiro. Eu perguntei ao Mauro exatamente isso. Olha, com essas substituições, o Atlético leva vantagem na cobrança de pênalti. Falei, nossa, já saiu todo mundo experiente aí. Mas eu sei que eu sou voto vencido aqui, mas vou continuar na minha tese. A falha maior do treinador foi não ter intervido na hora do 1 por 1. Essa foi a grande falha do treinador. Entendeu? Você tem o seu batedor oficial. E aí os caras ali decidem quem vai bater. E o cara não interviu. Aí pra mim, aí para mim é a grande falha e tem que ser questionado e perguntado da coletiva. Aliás, se eu tivesse lá como repórter, era a primeira pergunta que eu faria para ele. Falou, seu Paulo... Já fizeram pro Diego, inclusive. Qual foi a razão do senhor não intervir quando o senhor viu que o Vitinho ia bater o pênalti e o seu batedor oficial era o Gabigol? Essa é a falha do treinador, maior do que todas as outras. Essa falha foi triste e lamentável do técnico do Flamengo. Aqui a gente tá vendo o São Paulo chegar com reforço e os Zuzum falando que o São Paulo, os jogadores não falam, né? Que querem liderança, né? Ah, vem um Rafinha, agora vai ter gente que fala, vai vir cara que participa. Aí você pega uma roda... Me contrata que eu falo pra caramba. Aí você pega uma roda do Flamengo, tá nessa roda. Davi Luiz, Felipe Luiz, Bruno Henrique, Gabigol, o Willian Arão, Diego... Olha só quantos jogadores... O próprio Isla estava no banco, que é um cara internacional. Uma galera toda junto, estava todo mundo junto.
E o Paulo Souza não entra nessa roda. Ele não entra, tô falando. Quem vai decidir? Mas aí O Vitinho fala, aí eu vou. banana. Então vai. Mas aí o técnico é um banana. Mas, ó, o Mas olha Mohamed, só, na hora dos aí é um pênaltis, também não banana, falou. Quem treinador. falou foi o Hulk. Antes de Arrascaeta. começar os pênaltis. Eu discordo um pouco do Nilson, não sei vocês, que o maior erro dele foi esse. Pra mim, o maior erro dele é fazer besteira no jogo. Porque aí ele entrega o jogo. Pô, mas na ele hora- faz a na besteira hora no da- jogo. Ele vira o jogo, pô. Na Na hora hora- que ele entrega o jogo, ele virou o jogo. Na hora Não. Mas quando ele vira o jogo, ele tira o Bruno Henrique e bota o Diego Ribas. Não, e isso aí... aí, eu acho que o único erro dele foi esse aí. Mas Era, então... pô. Eu concordo. Tudo que eu vi no jogo, tudo que eu vi no jogo. O único erro dele, ele tirou a Tudo que eu vi Arrascaeta no do jogo, tudo que eu vi no jogo, o único erro dele foi quando sai o Bruno Henrique Pro e Diego. botou o Tá Diego bom, Ribas. ele tirou o Arrascaeta, o Concordo melhor com o jogador do Vampiro. Flamengo do jogo. Vocês tirariam o Arrascaeta, então? Mas, não, Então eu esse não não foi um tiraria. erro? Não, eu não tiraria. Vocês tirariam o Arrascaeta do jogo? Não, não tiraria. Não, tô tiraria. perguntando, A condição vocês do falaram que foi o único erro dele. Eu Vocês acho Pra mim, tirariam? só o erro dele foi só. Então só... você tiraria o Arrascaeta. Porque, ó, você vê que quando ele tira o Bruno, entra o Lázaro no lugar do Everton Ribeiro, sai logo a jogada do gol, Sim. da virada. Mas pera um pouquinho. Eu acho que ele, Mas você inclusive. tiraria o Arrascaeta? Eu acho que ele tira o Arrascaeta e põe o Vitinho porque ele ficou sem velocidade. Porque ele, nessa do Bruno Henrique pelo Diego, ele perdeu velocidade. gente, isso aí não ele foi- tentou isso não corrigir foi- o que ele isso fez. Mas é o maior erro. Ele tirou Mas os dois pera, jogadores gente. mais decisivos Mas, do Flamengo. gente, Corrige isso não com o foi a Marinho, decisão. corrige com É o- isso. pô. Mas aí já era, empatou 2-2. Aí vai pra decisão, que é uma outra etapa do jogo. Aí vai pra decisão. Você tá lá junto com seus jogadores. Pega um cara que vai bater, o Hulk vai e marca. Aí pega um cara que vai bater, um cara que tem histórico de erros em batidas no Flamengo. E você não intervém. Ei, o meu batedor tá ali do meu lado. Eu, em vez de segurar o braço do tal do Vitinho e falar, Vitinho, você não vai. Quem vai é o Gabigol. Aí que foi o grande erro. O resto acabou, empatou 2-2. É um novo momento. Começou uma decisão. E aí, na hora da decisão, o homem falhou.